dia, galera. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, vamos começar o vídeo aqui. Na nossa aula de hoje, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês o que é o sujeito da oração, quais são os tipos de sujeito, quais são os termos que podem modificar esse sujeito e falar também sobre o verbo e seus complementos, tá bom? Então vamos lá, sem perda de tempo, deixa eu me mostrar aqui o material para vocês, deixa eu sair aqui da frente, só um minutinho. Ok. Bom, então esse aqui é o material que vocês têm aí em mãos, o PDF. Quem não tem, fala comigo aí, manda um ok que eu posso enviar novamente para vocês. Esse material é para complementar o caderno de atividades que vocês receberam da Prefeitura, da Secretaria de Educação, ok? Eu peguei essa aula aqui desse site, só para registrar aqui os créditos, né? Tinha aqui uma aula pronta, eu já peguei lá, não foi eu que elaborei, portanto, o material. Vou fazer uso de um material elaborado aqui por a equipe desse site. Bom, então vamos lá, termos da oração. Aí eu vou adaptando aqui para o nosso objetivo conforme necessário for. Quando a gente fala em oração, pessoal, primeiramente vamos entender o seguinte, que oração, aí tem sempre aquele engraçadinho, né, na sala que diz que é Pai Nosso, está no céu. Gramaticalmente falando, oração, a gente vai definir oração como sendo uma frase. Oração é uma frase. O que é uma frase? É tudo aquilo que eu falo ou escrevo que tenha sentido completo. Então, uma oração é uma frase, só que não é uma frase qualquer. Para que essa frase seja uma oração, ela precisa de uma coisa específica. Precisa de quê? Verbo. Então, é uma oração que tenha verbo. Então, se eu tenho uma oração e essa oração tem verbo, aí eu tenho, ou melhor dizendo, se eu tenho uma frase e essa frase tem verbo, eu tenho uma oração. Se eu não tiver verbo, eu não tenho oração, galera. Aí se a frase ela tem sentido completo, mas não tem verbo, então nesse caso eu não tenho uma oração. Eu terei uma frase nominal. Frase nominal é aquela frase que não tem verbo, portanto não possui oração. E por que é importante então para que tenha esse verbo? Porque veja bem, o verbo aqui assim de forma geral, o verbo expressa uma ação. Então, se eu tenho uma ação, eu tenho alguém que praticou essa ação e tenho um objeto que sofre essa ação. Se eu tenho essa ação e tenho alguém praticando essa ação e tem um objeto que sofre essa ação, eu tenho as circunstâncias em que aconteceu essa ação. Essa ação ela aconteceu em algum lugar, ela aconteceu de algum modo, essa ação foi praticada com algum objeto, essa ação aconteceu em algum momento. Então aí eu tenho outras, o que a gente vai chamar de circunstâncias da ação verbal, ok? Beleza? Então a oração aqui, a princípio eu tenho uma oração, ela vai ser dividida em dois termos essenciais que a gente chama aqui, ó, o sujeito da oração, certo? É o sujeito, e o outro termo do outro lado da equaçãozinha aqui, quem é? O predicado. Predicado. Isso aqui é o que a gente vai estudar como termos essenciais. O que é algo essencial? É aquilo que não pode faltar. Muito embora aqui tem oração que não tem sujeito, a gente vai estudar isso. Predicado. Ok? Então eu tenho primeiramente esses dois termos essenciais, um sujeito mais um predicado, eu formo uma oração. Pode ser que o sujeito não exista ou pode ser que ele esteja oculto, certo? No entanto, o predicado sempre pode ter, aliás, sempre deverá ter. Existem orações, a gente vai ver aqui, que é formada só por predicado, mas não tem uma oração formada só pelo sujeito. Por quê? Foi dito aqui, ó, a oração precisa ter verbo. E o verbo vai aparecer onde? O verbo aparece aqui no predicado, ok? Calma que você vai entender. Vamos lá. Por enquanto, entenda isso, para a gente começar a falar aqui a mesma língua.
Eu tenho uma oração que é aquela frase que tem verbo, e essa oração ela é formada por dois termos que a gente chama essencial, assim, de modo geral, vai ter alguma exceção, e essa oração tem um sujeito e um predicado, que são os dois termos essenciais. Beleza, vamos aqui então para o material que a gente pegou aqui do site, para ver se dá para a gente adaptar para a nossa aula. Então, diz aqui, ó, os termos constituintes de uma oração são as palavras que compõem a estrutura, que compõem ou estruturam os discursos linguísticos. Beleza. Então, tá, os termos, quando a gente fala termos, entenda termos aqui como partes. As partes que formam uma oração. Certo? As partes que formam uma oração. Aqui eu tenho duas partes essenciais, que é o sujeito e o predicado. Dois termos, os termos essenciais, que diz aqui, ó, termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Agora, dentro desses termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, vão aparecer outros termos formando o sujeito e outros termos formando o predicado. Ok? Então, beleza, eu tenho lá. Vamos fazer aqui uma comparação bem grosseira, mas que talvez possa ajudar alguém a compreender melhor. Digamos que isso aqui que eu estou desenhando seja um caminhão, certo? Um caminhão, ele é formado aqui pela cabine do caminhão e pela carroceria, né? Então eu tenho aqui, ó, a cabine e a carroceria. Se eu dividir aqui a cabine do caminhão e for estudar só a cabine do caminhão, eu vou ter um bocado de partes que formam a cabine, né? Tem a porta, tem o volante, tem o eixo dianteiro, né? Tem o motor do caminhão, tá tudo aqui na cabine do caminhão, as partes que formam a cabine. Se eu pegar a carroceria e for estudar, também eu tenho várias partes formando a carroceria do caminhão. Bom, então isso aqui é uma analogia. Digamos que o sujeito seja a cabine e o predicado seja a carroceria. Então, quando eu for estudar o sujeito, eu vou encontrar um bocado de outros termos que formam o sujeito. Quando eu for estudar o predicado, eu vou encontrar um bocado de outros termos que formam o predicado. É isso que a gente chama de termos da oração, os termos da oração, ou seja, as partes que formam a oração. Beleza? Então, esses termos da oração vão se dividir em três grupos. Ó. Os termos essenciais, que é sujeito e o predicado. Os termos integrantes, que a gente vai ver aqui, ó, complementos verbais, complemento nominal, agente da passiva. Então, esses aqui são os termos integrantes, que integram a oração. Esses termos integrantes podem vir tanto no predicado quanto no sujeito. Complementos verbais vão aparecer, obviamente, no predicado, porque vão complementar o verbo. Aí a gente vai ver quais são eles, quais são os complementos verbais, nós vamos estudar. Só adiantando um pouquinho aqui, para quem já está aí um pouquinho mais na frente, ter certeza. É isso mesmo, os complementos verbais é o que a gente vai estudar como objeto. Existe o objeto direto e o indireto, né? Objeto direto, nós vamos estudar, vocês vão lembrar disso aqui, que vocês já viram isso aqui em algum momento aí na vida de vocês. Objeto direto e o objeto indireto são os complementos do verbo, ou seja, tem verbo que não tem complemento, aliás, ele não tem sentido completo, ele precisa de um termo para complementá-lo. Aí esse verbo ele é complementado, seu significado, seu sentido, por meio de um outro termo que a gente chama de complemento verbal. Aí esse complemento verbal vai se dividir em dois tipos, que é o objeto direto e indireto. Beleza. Os complementos nominais eles podem aparecer no sujeito, dentro do sujeito, porque os complementos nominais ou complemento nominal, como o nome diz, complementa um nome, um substantivo. E o núcleo do sujeito é um substantivo. No entanto, não é só no substantivo, ele pode estar também dentro de um objeto direto ou indireto. Beleza, cara, isso é demais. Ok, mas deixa isso aí para o momento certo. Aí o outro grupo de termos que a gente vai estudar aqui são os termos acessórios, aqueles acessórios.
Aqui no caminhão, por exemplo, quando o cara põe algum enfeite aqui, né, um paralama bem colorido, ah, põe alguns adesivos, uns negocinho aqui no capô da cabine, umas carlotas aqui no pneu para enfeitar. Então, os termos acessórios é aqueles que vêm para algo a mais. Eles são dispensáveis. A mulher, quando se arruma, por exemplo, põe brinco, tiara, maquiagem, são acessórios, né? Colar. Se ela tira todos esses acessórios, ela não deixa de ser mulher. Então, os termos acessórios, eles vêm para complementar, para deixar a frase mais completa. No entanto, a frase aqui, que é a nossa oração, ela pode viver tranquilamente sem esses termos acessórios. Quais são eles? Aqui, ó, os adjuntos adverbiais, ou adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto, vocativo. Beleza? Nós vamos estudar cada um desses daqui, separadamente. Eu não vou entrar agora para não complicar para vocês. Viu? Então, entender aí quais são os grupos. Então, fiquem aqui nesse primeiro momento com isso. Olha, eu tenho uma frase que possui verbo. Então, se essa frase possui verbo, e vocês já sabem o que é verbo, pela aula passada a gente focalizou em verbos, né? Então, se essa frase tem um verbo, eu vou chamar essa frase de oração. Beleza. Então, essa oração eu vou pegar primeiramente e dividi-la em dois termos que eu vou chamar de termos essenciais, que é o sujeito para um lado, predicado para outro. Tá, ok, beleza. Dentro do sujeito e do predicado vão aparecer outros termos, que são os termos integrantes, que são os complementos verbais, complementos nominais e o agente da passiva. Ah, beleza. Então eu estou com minha frase completa, quero deixá-la mais clara ainda, aí eu posso acrescentar termos acessórios. Quais são os termos acessórios? São os adjuntos adverbiais, os adjuntos adnominais, o aposto e o vocativo. E nós vamos estudar na frente, mais aqui na frente, cada um desses termos. Tranquilo? Então, vamos ver aqui, ó, os termos essenciais da oração. Vamos entrar aqui nesse primeiro grupo aqui, ó, sujeito no predicado. Termos essenciais. Essência é aquilo que é básico, né? É de onde parte o restante. Então, vamos ler aqui o conceito trazido aqui pelos nossos colegas que montaram essa aula. Ó, termos essenciais da oração. O nome já indica que não há oração sem a existência do sujeito e do predicado, visto que correspondem a termos essenciais na construção frasal. Ou seja, então o sujeito e o predicado são termos essenciais, aquilo que está na essência, no âmago, é aquilo que não pode faltar na hora de você fazer o quê? Uma construção frasal, na hora que você vai construir uma frase. Vamos fazer aqui mais uma analogia bem grosseira também. Se você vai construir uma casa e faltar o cimento e o tijolo, e a areia e o barro, dá para fazer essa casa de alvenaria? Não dá, galera. Só se você for fazer uma casa de madeira, aí você vai precisar da madeira dos pregos, né? Mas se faltar o essencial para construir, você não constrói. Então aqui, para eu construir uma oração, eu preciso desses termos essenciais, o sujeito e o predicado. Mesmo que esse sujeito seja um sujeito inexistente, mas tem que ter o sujeito. Aí você vai classificar sujeito inexistente. Bom, vamos ver aqui melhor se entende isso. Fique com isso. São os termos que eu preciso ter para formar uma oração. Então, o que é o sujeito? Sujeito da oração. Vamos ler aqui para a gente compreender o sujeito da oração. Ó, o sujeito é a pessoa responsável pela ação verbal. Então, aqui a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o sujeito é aquela pessoa que é responsável pela ação verbal, certo? O verbo que a gente está estudando aqui expressa uma ação. Então, se é uma ação, correr, pular, né, estudar, obedecer, dormir, isso tudo são ações. Tem que ter
um sujeito que pratique essa ação, senão ela não acontece. Ou seja, é o termo o qual se declara ou se enuncia. Então, algo. Então, é o termo sobre o qual. É o termo sobre o qual a gente vai fazer uma declaração, vai enunciar algo. Ó, então, o sujeito é responsável pela ação verbal e é o termo sobre o qual se declara algo ou sobre o qual se enuncia alguma coisa. Por exemplo, eu digo assim: o Gabriel terminou a atividade. Ó, o Gabriel é o sujeito aqui sobre o qual eu estou fazendo uma declaração. Qual é a declaração que eu fiz? Terminou a atividade. O professor é o sujeito sobre o qual eu vou fazer uma declaração. O professor gravou as aulas. Então, o sujeito aqui é professor. O que foi que eu falei sobre o professor? Que ele gravou as aulas. Beleza? Então, o sujeito é o professor. Mas sujeito, galera, aqui, entenda uma coisa. Sujeito não é necessariamente uma pessoa. Eu posso ter um objeto como sujeito. Por exemplo, a cadeira. Se eu digo a cadeira e vou fazer uma declaração sobre cadeira, então a cadeira aqui é o meu objeto, é o meu sujeito, certo? Cadeira é um objeto, né? De cozinha, de mesa. No entanto, na minha frase, ela é um sujeito. A cadeira quebrou a perna. Olha só, aqui eu estou fazendo uma declaração sobre o sujeito. Eu digo que esse meu sujeito, cadeira, quebrou a perna. Pessoal, a letrinha tá aí bonita porque eu escrevo com o mouse. Aí não fica, né, escrever com o mouse. Ó, a cadeira aqui, então no caso a cadeira é o meu sujeito. Isso aqui é o meu sujeito, é o ser pelo qual se faz uma declaração. É a pessoa sobre o qual se faz uma declaração. Pessoa aqui é pessoa gramatical, não é pessoa física de verdade. Aqui eu posso trocar cadeira por ela, a cadeira. Então, esse cadeira aqui é uma pessoa gramatical, é a terceira pessoa do singular, né? Quando a gente estuda lá a conjugação dos verbos, cadeira é terceira pessoa do singular. É a pessoa verbal, cadeira. Então, cadeira aqui é a pessoa responsável pela ação de quebrar. O que foi que a cadeira quebrou? A perna. Então, veja bem, aqui eu tenho o sujeito que praticou uma ação e o objeto que sofreu a ação, perna. Então, o sujeito cadeira praticou a ação de quebrar a perna. Beleza? Ok. Vamos ver aqui, os tipos de sujeito. Então, quais são os tipos de sujeito? Eu tenho sujeito, vocês já compreenderam o que é sujeito. É o termo da oração que é responsável pela ação verbal, que a gente vai chamar de pessoa. Pessoa aqui não é uma pessoa de verdade, é uma pessoa gramatical. É primeira, segunda ou terceira pessoa. No caso aqui é terceira pessoa. Então, é a pessoa responsável pela ação verbal. É o termo da oração sobre o qual se declara ou se enuncia algo. Nessa frase aqui eu tenho o sujeito a cadeira. Estou declarando sobre a cadeira. Quebrou a perna. Beleza, ok. Aí vamos ver aqui os tipos de sujeitos. Os sujeitos são classificados em... Quais são os tipos de sujeito? Aí aqui eu tenho, vamos ver aqui quantos, 5 tipos que as colegas trouxeram aqui. São esses 5 tipos, na verdade. Primeiro tipo de sujeito, olha. Sujeito simples. É o formado por um núcleo. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui para a gente entender a palavra, a nossa frase aqui do exemplo. A cadeira quebrou a perna. Eu tenho aqui formando cadeira, o sujeito aqui, isso aqui é o sujeito. Eu tenho duas palavras aqui, Eu tenho o a, que é um artigo, e tenho cadeira, que é substantivo. Então, dessas duas palavras, a cadeira, qual é a mais importante aqui? Aquela palavra que se eu retirar daqui vai perder o sentido da frase. Digamos que eu retire aqui a palavra cadeira. Eu não quero, eu vou tirar aqui a palavra cadeira, vai ficar só o a. Vai ficar a quebrou a perna.
Tem sentido? Ah, quebrou a perna? Não. Ah, o que, professor? Não tem sentido. Então eu vou deixar a palavra cadeira e vou tirar o A. Vai ficar cadeira quebrou a perna. Tem sentido? Tem. Beleza. Bom, então a palavra mais importante aqui é cadeira. Cadeira é o núcleo do sujeito. Por que a gente chama de núcleo? É porque sem ela não existe o sujeito. É a palavra mais importante. E o núcleo geralmente é um substantivo. Aqui eu tenho um substantivo cadeira, né? Esse aqui é um núcleo. Então, quando eu tenho um sujeito formado por apenas um núcleo, eu chamo ele de sujeito simples. Ó, formado por um único núcleo. Esse sujeito aqui é formado por um único núcleo, que é cadeira. Ah, professor, mas tem o Azinho. Mas não estou falando do A, estou dizendo que esse sujeito tem apenas um núcleo. Se o sujeito tem apenas um núcleo, ele é sujeito simples, beleza? Ok. Aí aqui tem o exemplo que as colegas trouxeram. Ó, Maria andava na praia. Quem é o sujeito aqui é Maria. Nesse caso aqui não tem dúvida, porque só tem a palavra Maria formando o sujeito. Então ela é o núcleo, só tem o núcleo, então sujeito simples. Se fosse aqui a Maria também não ia mudar, o núcleo seria Maria. Maria Bonita andava na praia. Quem é o sujeito? Maria, certo? Maria Velha. Quem é o sujeito? Maria. Maria Mãe de Pedro. Qual é o núcleo do sujeito? Maria. Que é o núcleo do sujeito aqui, não muda. Mãe de Pedro aí já é outra coisa que a gente vai estudar, já é um termo acessório, beleza? Que a gente vai estudar mais na frente. Então, sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Aqui no caso, o núcleo é Maria. Ó. Núcleo. Só tem essa palavra e ela, obviamente, é o núcleo do sujeito. Só tem uma palavra, núcleo. Beleza, aqui é um sujeito simples. E o sujeito composto? Olha, o contrário de simples é aquele que é composto. Se o simples é formado por um único núcleo, então daí a gente entende que o composto é formado por dois ou mais núcleos, ó, formado por dois ou mais núcleos. Por exemplo, aqui, ó, Maria, João e Manuel foram fazer compras. Aqui eu tenho três núcleos, ó, Maria, João, Manuel. Esse ezinho aqui é uma conjunção aditiva, né? Ela não vai contar como núcleo. O núcleo são as pessoas, ó. Maria, João, Manuel. São três núcleos. Então, se são três núcleos, é um sujeito composto. Se aqui na frase em cima tivesse, por exemplo, Maria e seu filho andavam na pista. Seria Maria e seu filho. Quais seriam os núcleos aí? Maria e filho. Então teríamos um sujeito composto, mas não é. Aqui é um sujeito simples, que é um sujeito composto. Tem mais de um núcleo. Beleza. Por que é importante a gente saber isso? Vocês observem que o verbo muda. Ó. Quando eu tenho um sujeito simples, Maria andava na praça. O verbo ficou no singular. Sujeito composto, ó, Maria, João e Manuel foram. Nesse caso aqui o verbo foi para o plural, só que nem sempre tem as regras de concordância verbal com o sujeito simples e com o sujeito composto. Beleza, e o sujeito oculto? O que é oculto? Galera, oculto é aquilo que está escondido. Eu vou botar aqui o significado. Oculto é a mesma coisa que escondido. A lua no céu, por exemplo. A lua sempre vai existir, só que tem noites que a gente não está enxergando a lua por conta de que tem muitas nuvens no céu, né? Aí nesse caso ali a lua existe, só que ela está escondida por trás das nuvens, ela está oculta. Então o sujeito oculto, ele existe na oração, ele existe, ele está lá, só que ele está escondido. E existe uma maneira a gente esconder o verbo. Ó, é chamado de sujeito também, ele é chamado de sujeito elíptico. Elíptico é aquilo que a gente esconde, certo? Sujeito elíptico ou desinencial. Elíptico é porque está escondido. Elíptico e escondido é a mesma coisa. Elisão é quando você esconde. Lembre-se de eclipse, é o parecido com eclipse, né? Você esconde o sujeito da oração. Ele é também chamado de sujeito desinencial. Sujeito desinencial. O que é desinencial? Deixa eu botar aqui um exemplo. Se eu digo assim, ó, por exemplo,
comprou o lápis. Comprou o lápis. Galera, de quem eu estou falando aqui? Quem foi que comprou? Foi eu? Eu comprou o lápis? Tu comprou o lápis ou ele comprou o lápis? Ele, né? O sujeito aqui é ele, nessa frase aqui, ó. Comprou o lápis. Quem é o sujeito? É ele. Ele comprou o lápis. Como é que eu sei que é ele? Porque se eu for conjugar o verbo, eu vou dizer eu comprei, tu comprastes, ele comprou. Então, o sujeito não está aqui, mas eu sei quem é o sujeito, por quê? Por conta dessa partezinha final aqui do verbo, ó. Essa parte que faz a conjugação do verbo, a gente chama de desinência verbal. Desinência verbal. Então, se isso daqui é uma desinência verbal, vou escrever aqui, ó. Desinência verbal. Então, isso aí é uma desinência verbal. E eu sei que essa desinência verbal está me dizendo quem é o sujeito. Então, o sujeito é chamado de sujeito desinencial, porque vem de desinência do verbo. Se eu mudar aqui a desinência, eu vou mudar o sujeito. Se eu digo assim, compramos o lápis, quem é o sujeito? Nós. Ó, o mos, compramos, é também uma desinência verbal que me indica o sujeito. Aqui o ou é a desinência verbal que me indica o sujeito de terceira pessoa do singular. Cada pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e plural, tem uma desinência do verbo que indica esse sujeito. Por isso que quando vocês conjugam o verbo, se vocês não seguir corretamente ele colocando as desinências corretas, a conjugação do verbo vai ficar errado. Aqui quando alguém diz tu comprou, fica errado, ó. A desinência do verbo aqui, ó. A conjugação verbal não fica de acordo com a norma culta. Tu comprou. Por quê? Esse ou aqui não é da segunda pessoa. E o tu é um sujeito de segunda pessoa, um pronome de segunda pessoa. Se foi tu, aqui tinha que ser o este. Tu, o aste, né? Tu compraste. Ó, compraste. Esse daqui, ó, tu compraste. Aí sim, esse este aqui me indica o sujeito de segunda pessoa. Bom, então aqui o sujeito não apareceu, ó, comprou o lápis, mas eu sei quem é ele, eu sei que o sujeito é ele, mas ele não aparece aqui, ele está oculto, ou seja, ele está escondido. Mas como a desinência do verbo me entrega o sujeito, diz quem foi o sujeito, aí ele é também chamado de sujeito desinencial. Desinencial vem de desinência, beleza? Ó, o sujeito oculto não aparece declarado na frase, porém existe uma pessoa que desenvolve a ação. Por exemplo, aqui, ó, fui comprar óleo para fritar batatas. Quem é o sujeito aqui? Fui. É eu fui. O eu não aparece aqui, né? Ó. Ele está oculto, ele está escondido, mas eu sei quem é por conta da desinência verbal. Se fosse tu, seria foi. Tu, não, foste, tu foste. Se fosse ele foi. Então o verbo vai mudando conforme eu mudo o sujeito. Aí, só que quando ele não aparece aqui explícito na oração, mas ele vem escondido, então aí é sujeito oculto, beleza? Então aqui, ó, segundo a conjugação verbal, fica fácil determinar qual pessoa é responsável por aquela ação. Nesse caso, eu fui comprar óleo para fritar batatas, beleza? Então vocês entenderam o que é sujeito oculto. Ele existe, ele não aparece na oração, mas pela desinência do verbo eu consigo saber quem é. Ok, vamos aqui para o nosso quarto tipo, que é o sujeito indeterminado. Nesse caso aqui, galera, acontece o seguinte. Veja que ele vai se parecer com o sujeito oculto. Só que o sujeito oculto ele não aparece na oração, porém eu consigo determinar quem é o sujeito. Aqui no sujeito indeterminado, ele existe,
ele não aparece na oração e nem tem como a gente saber quem é, porque ele está indeterminado. Ó, vamos ler aqui. Nesse caso, não é possível determinar o sujeito da ação. Ocorre geralmente nas orações que apresentam verbos na terceira pessoa do plural, sem referência ao elemento anterior. Então, quando eu tenho aqui o verbo na terceira pessoa do plural e não me refiro quem é o sujeito, ele fica indeterminado. Ah, como é isso, professor? Verbo na terceira pessoa do plural. Deixa eu pegar bem aqui o espaço em branco e vamos conjugar um verbo bem aqui, para vocês compreenderem melhor o que está dizendo aí. Ó, quando eu vou conjugar um verbo, eu digo aqui, o verbo estudar, por exemplo, estudo, tu, no presente, isso aqui é presente no modo indicativo. Estudas, ele estuda. Aí ali é singular, agora plural. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Bom, aqui eu tenho, veja bem, as pessoas gramaticais, aqui é primeira pessoa do singular, né? Segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Aí aqui eu tenho o plural. Primeira pessoa do plural é nós, segunda pessoa do plural é vós e terceira pessoa do plural é eles. Então lá no sujeito oculto está trabalhando com essa possibilidade aqui, ó. Quando eu tenho o sujeito na terceira pessoa do plural, ou melhor dizendo, quando eu tenho o verbo conjugado na terceira pessoa do plural, só que o sujeito não aparece na frase. Vamos ver lá um exemplo para a gente não fugir do exemplo. Como é que isso fica, galera? Aqui, ó. Olha só. Outra coisa aqui. Aqui, ó. Fizeram acusações sobre você. Ó, fizeram. O verbo está na terceira pessoa do plural e não tem sujeito aqui. Quem é que fez essa ação? Foram eles? Não, não sei quem foi. Alguém aponta assim, ó. Foram eles? Não, não sei. Sujeito indeterminado. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito não vem na oração, aí ele é indeterminado. Ah, professor, mas é só eu botar o eles aqui na frente. Bom, aí você já colocou o sujeito então. Aqui nesse caso não é sujeito indeterminado, é sujeito simples. Eles fizeram acusações sobre você. O que a regra está dizendo aqui é o seguinte: quando o verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito não vem expresso na frase. Porque pode ser eles, pode ser aquelas pessoas ali, né? Pode ser aqueles alunos, pode ser, não tem como. Às vezes é só uma pessoa. Por exemplo, digamos, numa seguinte situação, você está lá na sala de aula, sozinho lá, estudando, todo mundo saiu para o recreio, você ficou. Aí, durante o recreio, um menino da escola que você conhece, entrou, mexeu lá no material da outra colega, fez uma coisa feia, arrancou uma folha do caderno dela, né? Saiu. Quando a menina entra, você diz, olha, arrancaram uma folha do teu caderno. Arrancaram, está no plural, terceira pessoa do plural. Aí ela diz, quem foi? Você diz, não vou dizer quem foi, só sei que arrancaram. Foram mais de uma pessoa que arrancou? Não, só foi uma pessoa que arrancou. Só que você quer indeterminar o sujeito. Aí você joga o verbo na terceira pessoa do plural. Arrancaram uma folha do teu caderno, mas foi só uma pessoa. Só que você joga na terceira pessoa do plural e não coloca o sujeito, que é para deixá-lo indeterminado, beleza? Aí aqui, essa é uma possibilidade, certo? Essa é uma possibilidade. Vamos botar aqui assim, ó, primeira possibilidade. Existe uma segunda possibilidade de você indeterminar o sujeito, que é isso daqui, ó, dessa forma aqui, ó. Também aparecer nas orações compostas por verbos na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, que é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Esse se é o índice de indeterminação do sujeito, porque ele indetermina o sujeito. Porque veja bem, galera, quando eu tenho o verbo conjugado
na terceira pessoa do singular e o sujeito não aparece, ele é um sujeito oculto. Se eu digo assim, aqui, vamos para esse exemplo aqui que está aqui na material, ó. Se eu tiro esse se daqui, ó, por exemplo, tirei esse se, ó. Acredita na conscientização da população. Quem acredita? Aqui eu tenho um caso de sujeito oculto, que seria ele. Ele acredita na conscientização da população. Nesse caso aqui, sem esse se, o verbo está na terceira pessoa do singular e o sujeito não aparece, é um sujeito oculto. Se ele tivesse na terceira pessoa do plural, seria um sujeito indeterminado. Mas ele está na terceira pessoa do singular e o verbo e o sujeito não aparece, é um sujeito oculto. Beleza? Beleza. Mas aqui acontece o seguinte, ó. O sujeito não está aparecendo, o verbo está na terceira pessoa do singular e foi acrescentado o se. Aí indeterminou o sujeito, não dá para saber quem é o sujeito. Ó. Acredita-se na conscientização da população. Quem é que acredita? Não dá para saber, não sei quem é. Acredita-se. Beleza? Sujeito indeterminado. Então, esse se aqui é o que a gente vai chamar aqui de índice de indeterminação do sujeito. Pela simples razão de que, quando eu acrescento aqui com o verbo na terceira pessoa do singular, que não tem o sujeito expresso, o sujeito da ação desse verbo fica indeterminado. Caramba, que legal, né? Beleza, aí o quinto tipo de sujeito aqui, ó, é o sujeito inexistente. Sujeito inexistente, existe sim, existe aquele caso, a exceção da oração que não tem sujeito. Nesse caso aqui, ele não está na oração e nem tem como saber por quê. Quem é, porque ele não existe, não existe sujeito. A ação é praticada, mas não tem quem praticou. Aqui, ó, são chamadas de oração sem sujeito, uma vez que não há qualquer elemento ao qual o predicado se refere. Esse tipo de sujeito pode ocorrer nas frases que apresentam verbos impessoais. Olha, ora galera, veja bem, se o verbo é impessoal, é porque não tem a pessoa que pratica a ação, por isso ele é chamado impessoal. Então, se não tem a pessoa que praticou a ação, eu tenho a ação, mas não tenho o sujeito que praticou. Que coisa louca, né? Mas isso existe. Em algumas situações. Aqui, ó, o verbo haver, significando existir. Acontecer, significando existir, acontecer, indicando tempo passado. Por exemplo, aqui, quando eu tenho o verbo haver, significando existir, significando acontecer, ou indicando um tempo passado. Quando ele indicar um tempo passado, ele não tem o sujeito. Vamos ver aqui, ó. Houve muitos comentários. Houve, que é o verbo haver indicando tempo passado. Houve comentários. Ou também no sentido de existir, né? Existem comentários. Então, aí aqui a gente tem o seguinte, galera. Quando o verbo é impessoal, ele fica sempre na terceira pessoa do singular, aqui, ó. Como se fosse um ele, só que esse ele não existe. Ó, houve muitos comentários. Se a pessoa conjugar houveram muitos comentários, fica errado. Houve muitos comentários. O verbo é impessoal, houve no sentido de existir, ou de acontecer, né? Aconteceram muitos comentários, existiram muitos comentários, indicando o tempo passado. Houve muitos comentários. Ó, em frase com o verbo ser, indicando tempo, horas e datas, também impessoal. Nesse caso aqui, ó, se colocar essa oração aqui, perguntar quem é o sujeito dela, não existe, sujeito inexistente. Aqui é um caso de oração sem sujeito, porque o verbo haver está indicando tempo, está no sentido de existir, aí não tem o sujeito, é um verbo impessoal. O verbo ser também, quando indica tempo, horas, datas e distâncias, ele é impessoal. Aqui, ó, são 3 horas. Que horas são? São 3 horas. Quem é que são? Não tem aqui o sujeito, o sujeito que pratica essa ação, não existe. Então, nesse caso aqui é o verbo pessoal. Aí aqui, quando ele é utilizado nas orações que possuem verbos indicativos de fenômenos da natureza. Bom, aí a gente vai estudar os verbos indicativos de fenômenos da natureza
eles são impessoais, todos eles. Esses verbos aqui, ó, chover, nevar, trovejar, relampejar. Se eu digo assim, choveu ontem à noite, quem é que choveu? Ah, pessoal, foi o céu. Não, não tem o sujeito que pratica a ação de chover. Nevou bastante na Califórnia. Isso, eu nem sei se a Califórnia, se lá neva, né? Mas tudo bem, vamos lá. Nevou na Califórnia, não neva, né? Pelo até onde eu sei, não. Vamos botar outro estado no Canadá. No Canadá, que é um outro país, né? Lá em cima dos Estados Unidos, eu sei que lá neva muito, né? Então, nevou muito no Canadá. Nevou. Nevou é um verbo que indica é, uma ação da natureza. Então, não tem sujeito nesse verbo. Ele é impessoal. Anoiteceu cedo hoje. Quem é que anoiteceu? Não tem o sujeito que pratica ação. É um verbo impessoal. Esclareceu não. Amadureceu. Então, aí tem o sujeito que é a fruta, né? A fruta amadureceu. Amanheceu. Amanheceu. Quem amanheceu? Não tem o sujeito que pratica ação. É um verbo impessoal. Ah, tá. Aqui outro exemplo aqui, ó. Chuviscou o dia todo. Quem é que chuviscou? Não tem um sujeito. Sujeito inexistente. Então, nesses casos, o verbo haver significando existir, o verbo ser indicando tempo passado, os verbos que indicam fenômenos da natureza, todos eles são verbos impessoais, então não tem sujeito. Tá bom, galera? Então, esse vídeo, para não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui nessa aula. Depois a gente vai produzir o vídeo dando continuidade, onde a gente vai estudar o segundo termo essencial, que é o predicado da oração. Tá bom? Então, por hoje é só, né? Por esse vídeo é só. Espero que vocês gostem, vejam e revejam esse vídeo várias vezes até você compreender bem o conteúdo. Depois que você compreendeu bem o conteúdo desse vídeo, aí você vai para o próximo vídeo, onde a gente vai estudar o segundo grupo ali do termo essencial. O primeiro termo essencial da oração é o sujeito, o segundo termo essencial é o predicado. Ok? Beleza? Então até o próximo vídeo. Abraço.